A Amazônia é o grande tema dos livros de nosso entrevistado de hoje. Está começando Impressões do Brasil. Eu fiz o que muito diretor brasileiro devia ter feito, larguei o cinema, para o bem do próprio cinema. Na verdade, não tem essa história de regionalismo. Tem grande literatura e literatura medíocre, que não é literatura. Então, só tem essas duas classificações. A divertida alegoria sobre a conquista do Acre pelo Brasil, Galvez, o imperador do Acre, lançou o romancista Márcio Souza, também jornalista, teatrólogo, ensaísta e roteirista de televisão e cinema. Eu comecei com 14 anos a fazer uns artigos, fazer uns comentários no jornal onde meu pai era gráfico trabalhista, que depois foi fechado, foi empastelado pela ditadura. E eu sempre tive interesse por cinema, mas naquela época o cinema era a grande janela para o mundo, de uma cidade como Manaus, que tinha pouco mais de 200 mil habitantes, aí dos anos 60, final dos anos 50, período dos anos 60. Uma cidade pobre, isolada e sem televisão, felizmente a televisão só entrou aqui nos anos 70. Então a diversão era o cinema, mas eu fazia parte de uma geração que ainda a leitura era presente. O meu grupo de amigos contemporâneos são todos que se formaram a partir do cinema e de leitura, de literatura. Nós tínhamos uma biblioteca pública, que ainda existe essa biblioteca pública, está em restauro agora, que era boa, nos servia, tinha livrarias. O nosso grupo influenciava no que as livrarias pediam, porque nós éramos um grupo maciço de compras. Nem todos tínhamos dinheiro para comprar todos os livros, mas nós fazíamos trocas dos livros, cada uma parte era encarregada de comprar os tais livros e repassar. Então eu cresci vendo cinema e lendo literatura. Tá? E além disso, na minha casa tinha livros também, meu pai gostava de ler, comprava livros, já vinha também da minha avó, que eu não conhecia, mãe do meu pai, uma pessoa que gostava de ler também. Eu tenho até hoje uma antologia de poetas modernos franceses publicados na França no século XIX, que eram poetas da admiração dela, que ela anotava. E lemos, a minha geração leu tudo, leu literatura brasileira, Machado de Assis. Eu fiz vestibular e passei, fiz 6 meses de filosofia aqui na Universidade Federal do Amazonas, depois eu fui embora para São Paulo, que na verdade eu não tinha planos de ir para São Paulo. Eu queria fazer a Universidade de Brasília do Darcy Ribeiro, que para todos os jovens da minha geração era o grande fascínio, o grande interesse que despertava, né? Porque eu queria fazer cinema. E eu achava que eu tinha que estudar ciências sociais para conhecer melhor a realidade brasileira e poder criar meus filmes com esse embasamento cultural. Fui à Universidade de Brasília, ela ainda era a Universidade do Darcy, em 1965, me inscrevi no curso, fiz matérias com Eduardo Galvão, com Roberto de Las Casas, que foi o grande pivô da história da agressão que a ditadura fez à universidade, e presenciei o drama da destruição da Universidade do Darcy. Toda semana, ou a Polícia Militar de Goiás, ou a Polícia Militar de Minas invadia, ia para o Distrito Federal, invadia a universidade, prendia gente e pedia da gente entrar nas aulas, ou saqueava a biblioteca, tirava os livros do lado de fora, carregava em caminhões, para desespero da dona Clara Galvão, que era diretora da biblioteca, e ao mesmo tempo o convívio que a Universidade de Brasília tinha com a cidade, em 65. Todos os sábados, ao meio-dia, Brasília inteira ia para o campus assistir o Cláudio Santoro reger a orquestra da Universidade de Brasília, do curso de música, com grandes instrumentistas brasileiros, como os irmãos Schartzman e outros grandes nomes.
pude sentir um gostinho que teria sido essa universidade extraordinária criada pelo Darcy. Quando eu saí de lá, que ela foi destruída, e por instrução do professor Eduardo Galvão, fui para a Universidade de São Paulo, porque eu me inscrevi num programa da Embaixada da Polônia e ganhei uma bolsa para estudar na Polônia. E ele me dissuadiu. Ele disse, se você for, você vai virar polonês, você tem que fazer a graduação aqui, e depois vai para qualquer país. E além disso, ninguém sabe quando vai acabar essa ditadura. Então, se você tem 4 anos de curso, você não vai poder voltar para o Brasil, depois de fazer curso num país comunista. Aí me dissuadiu, envolveu meu pai e acabei indo para São Paulo. Ele disse, olha, da falta da Universidade de Brasília, a melhor universidade é a Universidade de São Paulo. E aí eu peguei um ônibus e fui para São Paulo, me inscrevi no vestibular, prestei o vestibular e passei para Ciências Sociais. Um ano depois, a USP cria o curso de cinema, mas eu preferi continuar em Ciências Sociais. O problema do cinema é que o investimento é muito alto, né? O meu amigo Djalma Limonge, por exemplo, que é contemporâneo meu aqui, e chegamos juntos em São Paulo, só que ele fez Ciências Sociais, mas no ano seguinte ele abandonou para fazer a Escola de Comunicações. Quer dizer, ele batalha, luta muito, e até agora, enquanto eu já publiquei mais de 20 livros, ele não conseguiu fazer mais do que 3 longas. Com muito sacrifício, é muito complicado, eu não tenho vocação para esse tipo de espera, não. E depois eu descobri o teatro, que é uma forma de expressão, porque eu tinha uma ilusão que eu tinha que fazer cinema para romper o silêncio que há entre o Brasil e a Amazônia. Como o cinema é uma coisa de massa, de grande... Eu achava que isso ia romper. Mas eu fiz um longa-metragem, que é A Selva, e descobri que realmente não é bem minha praia. Eu gosto muito de escrever, tenho escrito roteiros, mas A Selva, por exemplo, é um filme de ficção baseado no romance A Selva, do Ferreira de Castro, que tem uma segunda versão depois pelo Leonel Vieira, um diretor português. Ferreira de Castro estava vivo, eu até brinco que fui eu que matei ele de raiva quando ele viu a versão do filme. Morreu 3 dias depois de tanta raiva que ele viu o filme. Então, como eu não queria virar serial killer de escritores, eu digo, não, vou mudar de ramo, né, tal, que negócio. E você não sabe como os fugitivos conseguiram uma lima? Tem um livro de cinema publicado aqui em Manaus, chamado Mostrador de Sombras, que é uma reunião de ensaios e críticas que eu publiquei no jornal. Que a União Brasileira de Escritores, Seção do Amazonas, decidiu publicar uma série de livros. E selecionou esse livro para publicar. O que me deu um enorme problema, porque eram 1000 exemplares. Quando saiu da gráfica, eles levaram para a minha casa, morar com meus pais, ocupou a sala de visita da minha mãe, as caixas de 1000 exemplares, é muito livro. Eu achava que me livrava, mas a gente descobre que não tem 1000 amigos, os meus amigos estavam fugindo de mim, dizendo, não, pelo amor de Deus, você já me deu 5 vezes esse livro, eu não quero mais. Você se livrar de 1000 exemplares é uma complicação. É mais fácil você se livrar de um cadáver, né? Você serra, põe no pacote e põe no trem, né? Só que o livro é uma... Tanto que quando foi editar o Galvez, que eu disse, eu não quero um exemplar na minha casa. O que eu precisar, eu vim aqui, pego 2, 3 e acabou. Eu estava pesquisando para a tese de mestrado que eu queria fazer assim que terminasse a minha graduação. E descobri na pesquisa que eu estava fazendo a figura do Galvez. Essa pesquisa eu publiquei depois de livro chamado A Expressão Amazonense. Foi o meu 3º livro publicado. Mas aquela figura me encantou. Eu disse, olha, isso dá um filme. Eu era roteirista da Servicine, conversei com meus patrões lá. Eles acharam que era muita produção para o tipo de cinema que eles faziam, mas me incentivaram a escrever, leram, conversaram e tal, mas não foi possível realizar. E então eu decidi escrever como se fosse um romance. Fiz várias versões. Foi justamente em 76 que eu descobri a forma. No início de 76, quando eu estava ensaiando com o Teatro Experimental do Sesc do Amazonas, que eu dirigia na época, como dirijo agora, a realização do musical sobre o ciclo da borracha, chamado As Folias do Látex. Em que é um vaudeville com números de mágica, de comédia, de dança, que vai fragmentariamente contando a história do ciclo da borracha. Então, a partir dessa experiência do teatro, eu consegui descobrir
aquela estrutura falsamente fragmentária que é o romance, que é o Galvez. Ostentação de riquezas. Publiquei o Expressão Amazônica pela Alfa Ômega, tá? Mas quando eu saí, eu tinha 6 propostas. No Rio de Janeiro eu fui negociar com o Enio Silveira. E aí, a partir daí, até eu construir com meus sócios a editora Marco Zero, meus livros foram publicados pelo Enio, que nunca impôs nada. Foi tudo na minha cabeça. Eu publiquei o Galvez, o segundo romance que eu publiquei pela Civilização Brasileira é a Operação Silêncio, que é um romance experimental que eu escrevi em 20 e poucos dias sobre a ditadura. Justamente a Operação Silêncio é uma paródia das operações que os militares faziam. E o terceiro romance é o Médio Maria, que é publicado em 1980. A partir daí, eu já constituí a minha editora. Aí fui reeditando os livros que estavam com o Enio Silveira, que foi meu amigo até o fim, um editor maravilhoso, extraordinário, né? Um grande conversador. E já a partir da edição do Botos do Cuxi, já fui pela editora Marco Zero, aí, que editou toda a minha obra até eu sair da editora Marco Zero e passar para a editora Record. Logo que o livro saiu, a Globo adquiriu os direitos para fazer para televisão. É o Médio Maria, que é publicado em 1980. E imediatamente o Benedito Rui Barbosa escreveu o roteiro, só que eles nunca produziram, eles iam renovando, renovaram durante 3 anos, aí pararam, disseram que não tinha mais interesse, a Bandeirante veio e comprou. E aí por 1 ano não produziram, e aí a Amblin comprou, que aquele ator do Amadeus, Tom Hughes, leu o romance em edição americana e queria fazer o médico. Também a coisa não aconteceu. Com esse interesse, a Globo voltou a comprar os direitos e foi mantendo de 5 em 5 anos eles tinham que comprar novamente, e aumentando o preço. Uma pena que eles acabaram fazendo a minissérie, acabou as negociações, né, com eles. Mas a ideia sempre foi da Globo de realizar uma minissérie. Nada mais me surpreende nesse inferno. Leve esse infeliz para a enfermaria, rápido! No romance eu apanho só o ano de 1911, que coincide com a chegada no trecho mais complicado da obra, que é a curva do Rio Abunã, mais ou menos a uns 150 quilômetros de Porto Velho, onde tem desafios tecnológicos, os problemas de saúde. Já o Oswaldo Cruz já tinha passado por lá, já tinha dado as instruções necessárias para o tratamento dos problemas que estavam acontecendo, os surtos de doenças provocados pela questão do trabalho, alimentação e mais a questão da malária, que dizimava os trabalhadores. Então é a história desse período, em 1911, em 2 frentes. Na selva, na frente de trabalho, e na outra selva, que é a capital federal do Rio de Janeiro. Os entrechoques dos grupos econômicos, dos interesses econômicos se entrechocando. Antes de mais nada, Botos do Cuxi não é uma biografia não autorizada do Gilberto Mestrinho. O projeto do livro é escrever sobre o político populista pré-golpe militar. Como é que o populismo prepara o terreno para acontecer o golpe. O político, ele é um conjunto de políticos populistas, corruptos, que o Brasil teve naquele período. Por isso mesmo o livro é muito lido em qualquer estado. Porque ali tem o Moisés Lupion do Paraná, tem o Adhemar de Barros, tem o próprio Mestrinho, estão presentes ali como figuras emblemáticas do populismo pré-ditadura militar. Como passava na Amazônia, tem uma conotação mítica, né, que é a figura do Botos do Cuxi, né, uma brincadeira com um grande amigo meu, que aliás aparece
às vezes en passant, às vezes de uma forma maior, dos meus romances, que é o ator e escritor Ednei Azzancotti, que é o personagem principal, que é materialista e recebe numa manifestação, recebe uma pancada de cacete na cabeça e passa a sintonizar um espírito que dita para ele o livro, quer dizer, ele é um livro psicografado sobre essa figura. E é uma grande sátira ao populismo. É engraçado que eu pedi a Darcy Ribeiro para escrever a orelha do livro. E Darcy, aquela maravilhosa irresponsabilidade dele, né? Eu ligo daqui, ele diz, não, eu já escrevi, lê para mim, a orelha maravilhosa, me elogiando, me pondo nos cornos da lua e tal. Mas não entregava para a editora, não havia jeito de entregar, e eu ligava e dizia, ah, não, manda aqui, mandava e dizia que não estava. Finalmente fui ao Rio, fui lá na casa deles, assim eu vim buscar a orelha. Aí eles, olha, arranja outro, porque se eu publicar alguma coisa nesse livro, o Brizola me mata. Porque, olha o que você fez com a carta testamento do Getúlio Vargas, eu não posso fazer isso. Ele não tinha lido, desgraçado. Um dia ele abriu o livro, ele mesmo me confessou, caiu naquela página que tinha a paródia escatológica da carta do Getúlio Vargas. E aí, não posso, ligado a toda essa corrente, né? Afinal de contas, quem acabou fazendo um prefácio maravilhoso, magnífico, foi o professor Otaviano, já falecido. O professor Otaviano, que foi meu professor, e que era uma das maiores autoridades em populismo no Brasil. O livro causou um grande impacto aqui, evidentemente, porque o populismo PTBista aqui foi muito poderoso aqui no Rio Grande do Sul. Eles governaram 12 anos e foi interrompido pela ditadura, pelo golpe militar. E o que é mais triste é que eles, para ficar no poder, eles fizeram uma repressão pior do que a ditadura fez em outros estados, para tentar mostrar serviço para os militares, mas isso não adiantou. Eles acabaram sendo depostos e perseguidos. A política aqui é um pouco diferente. Ninguém é assassinado pelas costas aqui, isso é coisa do Nordeste. Tanto que político não senta de costas para a janela, para a porta, em lugar nenhum lá no Nordeste. Aqui não, aqui são os insultos verbais, tal, mas durante um período do populismo se acostumou a levar para a central de polícia, dar purgante como faziam os fascistas do Mussolini, ou ameaças do tipo, quer dizer, não é que eles iam me pegar e me espancar, mas dizer assim, olha, nunca me falaram nada, mas meu pai estava na fila do banco, chegava um cupincha dele e dizia assim, olha, diz para o teu filho que ele nem pense tomar cuidado em estacionar onde for o carro dele, que nós vamos multar. A vida dele vai se tornar insuportável aqui. Para ele tomar muito cuidado com quem ele anda, porque nós podemos dar uma incerta e pôr droga no bolso dele. E aí minha família ficou em pânico. Praticamente eu fui expulso daqui, não pelo mestrinho, mas pela minha própria família. E depois, eu não tenho vocação para ser Chico Mendes. Por via das dúvidas, eu fui para o Rio de Janeiro e fui morar na Avenida Atlântica, no Leme. E de lá, fiquei dando gargalhadas do que aconteceu aqui. E lá eu fiquei 20 anos. É natural que a gente comece falando a partir da nossa região, né? Não há uma tradição regionalista aqui no Norte. É coisa inventada pelos cariocas aí nos anos 30, quando chegaram aqueles talentos fantásticos do Nordeste, né? Quando chegou Graciliano, quando chegou Zé Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Zé Américo de Almeida, arrasando com aqueles romancistas chatos lá do Rio de Janeiro, Otávio de Farias e Companhia Limitada, um bando de si mesmado, problemáticos, que não tinha cabimento. Então, eles ficaram em pânico, eles eram dono da literatura, já tinham tido Machado de Assis, toda a literatura brasileira era do Rio de Janeiro. Então eles tiveram que inventar um gueto para receber esses talentos, inventaram esse negócio do regionalismo nordestino. A partir daí, Rio, São Paulo, quem não escreve lá é regionalista. Na verdade, não tem essa história de regionalismo. Tem grande literatura e literatura medíocre, que não é literatura. Então, só tem essas duas classificações. Tá? Então, eu tenho que escrever, eu não posso escrever sobre a Escandinávia.
Embora eu tenha vivência no Rio de Janeiro, não escrevi sobre o Rio. Tive vivência em São Paulo, e o segundo romance passa todo em São Paulo e em Paris. A Condolência passa no Rio de Janeiro e em Paris. A Ordem do Dia passa em Brasília, Parintins, Manaus. Mas o enfoque aqui, a sintaxe que eu uso é da Amazônia. A forma que eu trabalho a língua portuguesa é a língua que nós falamos aqui, né? A sintaxe, o dialeto daqui do norte do Brasil, que tem parentesco com o dialeto falado no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro foi colonizado por Lisboa, pela corte. Aqui a nossa ligação era muito mais estreita com Portugal. A maioria dos dirigentes e dos portugueses que ocuparam aqui o Grão-Pará eram de Lisboa. Então nós temos um chiadinho parecido com os lisboetas, né? Com os alfacinhas, como o Rio de Janeiro. Então tem a sintaxe da região norte é diferente da sintaxe dos paulistas, dos gaúchos, mas todos nós nos entendemos perfeitamente. Eu escrevo o dia todo, trabalho o dia todo pesquisando, escrevendo as coisas que eu estou escrevendo. Às 6 horas eu paro, faço um pequeno lanche, dou a volta na quadra, estou lá no Sesc e faço o trabalho com o elenco. A minha rotina é essa. Eu viajo muito também, aí eu mantenho o elenco trabalhando lá na minha ausência, ou dispenso, dependendo do estágio que está a coisa. O grupo está com 2 espetáculos. Um que está em cartaz, que é o Francisca, que é da Maria José Silveira, uma escritora de Goiás, com direção do outro, são 2 diretores, que é do Gerson Albano, que é o outro diretor. Você possui certificado? Não. E esse espetáculo chama Eretz Amazônia, é inspirado no bicentenário da chegada dos judeus aqui na Amazônia. O texto é meu, inspirado no livro do professor Samuel Benchimol, e eu vou dirigir também. Os do passado parecem distantes. Tem uma encomenda da editora Saraiva, de uma série que eles têm para jovens, que são 3 histórias, 2 baseadas em livros conhecidos e uma nova. O meu é 3 guerras, baseado no Retirada da Laguna, que é uma versão que eu estou fazendo, a Retirada da Laguna, para jovens, uma versão da Guerra da Cabanagem, a partir do livro do Barão de Guajará, e uma história criada por mim, que passa entre os pilotos da FAB na campanha da Itália. Eu estou trabalhando nisso e também na conclusão da tetralogia, do último volume, entre outras coisas. Eu fico trabalhando sempre em várias coisas ao mesmo tempo, como eu leio 4, 5 livros ao mesmo tempo, então é assim mesmo. No próximo programa, Estela Maris e a literatura infanto-juvenil. Eu quero encantar as pessoas, eu quero emocioná-las, eu quero provocá-las de certa forma. Eu acho que um pouco a função do artista é essa, não é? É incomodar. O cinema é uma grande arte, a pintura, o desenho, todas as artes são importantes, a televisão, mas a literatura, ela toca em determinados aspectos que são fundamentais para a busca da alma humana.